E o jornal Dia News de ontem noticiou que o Ministério Público do Estado, nós mostramos inclusive, juntamente com o PROCON, né, e o Instituto de Metrologia do Piauí e a Delegacia especializada de crimes contra a ordem tributária, econômica e também contra as relações de consumo, a DECOTERC, realizaram fiscalização simultânea em postos de combustíveis nos municípios de José de Freitas, União e Altos. Ao todo, 29 postos foram fiscalizados, sendo 7 autuados, 118 bombas fiscalizadas. Nós vamos conversar sobre este assunto, sobre a fiscalização e também sobre o trabalho da DECOTERC, um trabalho importante, esse trabalho de fiscalização com o delegado JJ. Vou quebrar aqui o protocolo jornalístico, chamar meu amigo, porque há muitos anos que eu conheço o delegado JJ, temos muitas reportagens juntos e há muito tempo que eu não via. Muito obrigado pela presença, prazer revê-lo, contar com sua presença aqui. E é sempre bom conversar com alguém que tem um histórico de serviço prestado ao Piauí. Então, boa tarde a todos. Cordeiro, foi um prazer falar com você, estar aqui nessa jovem televisão piauiense e dizer de que é com muito orgulho que tenho em você esse respeito muito grande como repórter. Muito obrigado. Delegado, a gente começa com este assunto de ontem, depois a gente trata de outros assuntos. Apesar das fiscalizações, apesar das punições, apesar das denúncias, mas é incrível, no caso dos postos, como alguns empresários insistem em enganar os consumidores. Olha, Cordeiro, quero dizer o seguinte: esse crescimento dessa demanda ilícita por parte de alguns empresários mal intencionados ocorre porque há, de certa forma, uma ausência do Estado no que diz respeito aos seus órgãos que fazem essa demanda de combate à repressão, a esses ilícitos. Quando o Estado se faz presente, há um recuo, porque também tem um lado, de certa forma, pedagógico. Quando você fiscaliza certas áreas, e quem está fazendo errado começa a corrigir. Mas não deixa de existir esse vício que ainda convive com os empresários, de que é mais fácil ganhar pelo lado ilícito do que pelo lado da licitude. Ficou provado, delegado, nessa fiscalização, que as irregularidades constatadas, no caso, por exemplo, subtrair a quantidade de combustível, tudo isso era preparado anteriormente, não era um defeito da bomba, não, era preparado, era um golpe mesmo. Olha, o Inmetro tem um quadro técnico muito bom, juntamente com o PROCON. Então, esses dois órgãos, juntamente com a gente da DECOTERC, Gricote e a Cefaz, a gente busca a melhor forma de apurar esses ilícitos. E não tem como querer esconder, porque os rapazes que fazem essas medições, eles são peritos nessa área. Então, não tem como tentar enganar, porque não há perspectiva nenhuma de sucesso. Então, há, de certa forma, um preparo técnico dos profissionais que fazem essa revisão, essa fiscalização, e automaticamente os erros, os defeitos são de olho nu. Delegado, a curiosidade que não é só minha, imagino do nosso telespectador também. O que é que o empresário alega quando o ilícito desse é descoberto? Olha, não tem argumentos, porque existe aquela máxima que diz, contra fatos não há argumento, né? Não há argumento, porque está provado, mas porque muitas vezes até nós constatamos, através do Inmetro e do PROCON, de que a medição muitas vezes é até mais, e eles estão até perdendo nessa jogada, porque nós temos um limite. Quer dizer, muitas vezes a fiscalização ajuda o empresário. Ajuda, porque a fiscalização, essa repressão a esses delitos, ele tem uma natureza bilateral. Então, ele ajuda o usuário, que é o principal beneficiado dessa fiscalização, e o próprio empresário que tem, se detectado um defeito na sua bomba, há de agilizar no sentido de consertar. Então, não há de reclamar dessa fiscalização, porque ela tem esse efeito bilateral. Delegado, a DECOTERC, como o próprio nome já é um nome extenso, é uma delegacia muito ampla, uma delegacia que tem um raio de ação muito amplo. No Piauí todo. No Piauí todo, em diversas áreas da economia. Como é que está esse trabalho hoje de fiscalização? Porque esse trabalho de fiscalização exige também, como o senhor disse, um quadro técnico qualificado, exige métodos modernos por conta hoje da informatização. Certo. E isso também, se ajuda a polícia a identificar os ilícitos, permite que os criminosos aperfeiçoem os crimes também, né? Cordeiro, é o seguinte, eu digo sempre que a cada dia, isso acontece no primeiro mundo, e não vai deixar de acontecer no nosso meio. A polícia tem hoje de trabalhar com tecnologia.
E dentro dessa tecnologia, nós estamos se preparando. Inclusive, nós temos o braço extensivo da Cefaz, que faz esse trabalho de preliminar, dos processos administrativos fiscais. Quando eles trazem até nós os crimes da ordem tributária, econômica ou de relação de consumo, já traz tudo já elucidados. Não há como correr quem é o autor, quem é o ilícito, entende? E em decorrência de quê? Decorrência da tecnologia que é oferecida ao nosso quadro de policiais. A Decotec tem um quadro muito bom de policiais. Delegado, nosso nível superior. Delegado, a sonegação fiscal, a questão tributária, ainda é um dos principais ilícitos investigados pela delegacia? É muito mesmo. Você vê o seguinte, nós temos uma demanda de produção de grãos, né? Mas existe por parte de maus empresários esse aspecto de sonegação. Nós constatamos diuturnamente essa questão. Lamentavelmente, isso acontece. Mas não é nosso campo agronegócio. Existe nas outras áreas de produção que há essa sonegação e a delegacia, apesar de pequena, mas tem uma aparelhagem muito boa, tem um interesse. Porque existe, na verdade, assim, o policial hoje, além de ser no nível bom, ele tem compromisso, tem interesse, tem vocação pelo que faz. Isso é importante para a elucidação dos crimes. Agora, essa questão dos crimes tributários... relação de consumo. Relação de consumo, econômico. Mas no caso tributário especificamente, é sempre o caminho do dinheiro, né? Quer dizer, o caminho do dinheiro... Sempre... E aí, muitas vezes, quando a gente percebe, vai fazer uma reportagem, conversa com o senhor vai detalhar toda a investigação, e até o tempo. Muita gente pergunta, meu Deus, mas a delegacia passou 7 meses, 8 meses. Mas quando você vai ver o início e o final, é um caminho enorme que se... Cordeiro, veja bem, o inquérito policial, ele começa com a representação da Cefaz junto ao Ministério Público. Este, por sua vez, ou faz a denúncia à Justiça, ou então manda para abrir um procedimento criminal investigativo. Se já for suficiente, ele faz a denúncia. Faz a denúncia. E o promotor anterior, ele fazia muito isso. Ele era o doutor Plínio Forte, um cara muito inteligente nesse aspecto. Então, nós combinamos o seguinte, quando a prova não tem como sustentar a negatividade do delito, a prova material suficiente, ele fazia lá a denúncia. Ou então, ele fazia uma coisa interessante, ele fazia a negociação. O Ministério Público tem poder para fazer a negociação com o devedor. Então, ele parcelava ou pagava tudo. Quando não, faz o inquérito policial. E aí, no inquérito policial, a prova está palpável nos autos. O que acontece é que nós ia mais além, porque além do crime tributário, que acontece diuturnamente, existe as consequências, que seria o quê? A lavagem de dinheiro, que só existe com crime antecedente. Isso. Né? E a questão da sonegação fiscal. Então, essas duas negativas faz com que o delegado represente junto ao juiz a quebra do sigilo fiscal e bancário. Agora, e a lavagem de dinheiro. Agora, no Piauí, como é que a Decotec tem encontrado estes crimes? Isoladamente, de empresários piauienses, ou normalmente tem conexões com outros estados? Tem muita. Nós tivemos uma operação, não sei se você soube, a Operação Pérola, há 2 anos atrás. Essa Operação Pérola, ela teve um desfecho de mais de 3 anos de investigação, pra você ter ideia. 3 anos? 3 anos. Então, nós chegamos aos funcionários, na época, os funcionários que faziam a negociação com os empresários daqui, o caso dos Mr. Dan, chamado. Uhum. Tá? Eles criassem empresa fantasia, compravam mercadoria lá no Goiás, em Anápolis, onde a empresa funcionava, incolui com o funcionário, nós chegamos aos funcionários, depois chegamos aos empresários, todos eles nós prendemos. Agora, é claro que foi solto porque a gente não prende para perpétuo, né? Mas houve uma operação que durou 3 anos. Junto ao Ministério Público. O senhor falou que o Ministério Público, a Cefaz, trabalha em conjunto com a Decotec, mas o cidadão que tem uma informação ou que tem indícios de cometimento de crime dentro da área de atuação da Decotec, como é que ele faz? Ele denuncia, ele liga para a delegacia, muitos procuram, mesmo negando o anonimato, mas nós estamos prontos a recebê-los, né? E recebemos por telefonema ou pessoalmente, e é mantido esse sigilo. Porque a denúncia anônima, você sabe que ela é vulnerável, né? Ela não é aceita pela Constituição. No entanto, provado que a denúncia anônima tem provas suficientes, o Ministério Público e a Justiça reconhecem. Outro aspecto interessante que eu queria abordar para você, não sei se vai chegar aí, é a questão da relação de consumo. Nós fizemos uma operação recente, eu acho que você soube, a respeito de remédios. Remédios, sim. Então, esse tipo de operação que a gente faz, nós fizemos no ano passado, contra laboratórios instalados aqui, mal instalados, e também agora de forma precária, mas nós localizamos os falsários, com a ajuda do Grupo Tarefa da Secretaria de Segurança.
né? Então, o que aconteceu? Esse crime que a gente combate, ele é muito interessante para a sociedade. Você não imagina, Cordeiro, quantas vidas a polícia salvou ao evitar que essas pessoas ingerissem esses remédios falsos. São muitas vidas. Então, muitas vezes as pessoas não dão importância porque não vê o sangue. Ora, nós estamos evitando esse sangue, nós estamos evitando a morte. Então, nesse momento, quando a gente faz essa repressão a esses crimes de relação de consumo de remédio falso, que tem muito. Você tem ideia, ontem nós pegamos, além da questão do posto, da bomba, nós pegamos óleo falso, pegamos bebidas ultrapassadas, tudo isso se evitou através da Cefaz e do PROCON. Delegado, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui e eu me comprometo aqui através do jornal O Dia News. Eu sei que nem todas as operações é possível acompanhar, porque muitas operações são sigilosas, mas a gente se compromete aqui, porque eu sempre, sou testemunho disso, sempre tive uma atenção especial como jornalista da Decotec, por conta dessa amplitude de trabalho da delegacia, da importância, como o senhor falou. Então a gente se compromete aqui em acompanhar esse trabalho e sempre que for possível mostrar à sociedade esse trabalho da Decotec. Eu te agradeço imensamente e nós estamos às ordens, não só nós, como o secretário de Segurança deu o maior apoio para nós também nessa operação, o delegado-geral, e também o PROCON e o IMETRO e a Cefaz estão de braços abertos para recebê-lo qualquer hora, em caso de divulgar e alertar a sociedade desses delitos que muitas vezes são vítimas por consequência de uma má intenção do empresário. Obrigado, delegado JJ, Obrigado. titular da Decotec.